Livro Conduta Espírita, Psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 20, Perante os companheiros. Guardar comunicabilidade e atenção ante os companheiros de luta, ainda mesmo para com aqueles que se mostrem distantes do Espiritismo. Todos somos estudantes na grande escola da vida. Respeitar as ideias e as pessoas de todos os nossos irmãos, sejam eles nossos vizinhos ou não, estejam presentes ou ausentes, sem nunca descer ao charco da leviandade que gera a maledicência. Quem reprova alguém conosco, de certo que nos reprova perante alguém. Quando emprestar objetos comuns, não porfiar sobre a sua restituição, sustentando-se firme no propósito de auxiliar os outros de boa mente naquilo em que lhes possa ser útil. Desapego é alicerce de elevação. Perdoar sem condições àqueles que não nos correspondam às esperanças ou que direta ou indiretamente nos prejudiquem, inclusive aos obsessores e a outros irmãos infelizes. Perdão nas almas, luz no caminho. Fugir de elogiar companheiros que estejam agindo de conformidade com as nossas melhores aspirações, para não lhes criar empecilhos à caminhada enobrecedora, embora nos constitua dever prestar-lhes assistência e carinho para que mais se agigantem nas boas obras. O elogio é sempre dispensável. Suprimir toda crítica destrutiva na comunidade em que aprende e serve. A seara de Jesus pede trabalhadores decididos a auxiliar. Coibir-se de qualquer acumpliciamento com o mal a título de solidariedade nesse ou naquele sentido. Quem tisna a consciência desce à perturbação. Nunca fazer acepção de pessoas e nem demonstrar cordialidade fraterna somente em circunstâncias que lhe favoreçam conveniências e interesses materiais. A lei divina registra o móvel de toda a ação. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus. João, capítulo 13, versículo 35. Ô Cris, que mensagem interessante que a gente vai conversar sobre ela hoje, né? A conduta espírita perante os companheiros. E eu acho tão importante que a gente já começa esse texto falando da importância da comunicação. Então, não só perante os companheiros de caminhada, mas em toda a nossa caminhada, né? A evolução, ela se dá através dessa comunicação mais plena que a gente consiga realizar, né? Eu achei bem interessante André Luiz trazer essa questão aqui como ponto inicial dessa conversa, desse capítulo, né, dessa mensagem. E como a gente, assim, necessita, né, Rose, dessa comunicação, né, desse dialogar, né, sempre de uma forma saudável e respeitosa, né, porque é através desse dialogar que a gente aproveita as oportunidades para a gente trocar opiniões, aprender fatos novos e de nos conhecermos também, né? Então, acho que saber dialogar é fundamental e saber ouvir também, né? Para que a gente possa desenvolver também a nossa empatia, né, diante do outro, né? E até também, né, Cris, para a gente estabelecer uma relação saudável, porque eu penso que a comunicação, ela é a chave de toda a relação, de todas as relações humanas. Então, a comunicação entre casais, a comunicação no trabalho, a comunicação entre amigos,
a comunicação na fé que nós professamos. Então, vamos pensar no movimento espírita. A gente vai vendo que o movimento espírita começa a adoecer quando falta essa comunicação, né? Porque quando ela está bem estabelecida, a doutrina espírita, ela tem diretrizes já consolidadas, plenas. O que começa a atrapalhar é essa falta de comunicação, né? Então, perante os companheiros, sejam eles quais forem, como a gente disse, os companheiros afetivos, né, os nossos companheiros de caminhada no campo das relações de afetividade, os nossos companheiros de trabalho, os nossos companheiros de fé, sejam eles quais forem. Eu acho que o primeiro ponto importante para a gente destacar aqui é essa comunicação plena, essa comunicação saudável. A gente tem uma expressão que a gente usa ela muito no campo da psicologia, e eu acho que quando a gente trouxer essa expressão para o campo das convivências, ela se tornar uma coisa normal no nosso dia a dia, a gente vai ser muito mais feliz e a gente vai ter relações mais saudáveis, que é a assertividade. É uma palavra, mas que significa, é como se fosse uma expressão isso, uma forma de se expressar. E a assertividade, ela é fundamental, porque às vezes a gente se equivoca muito nas coisas que a gente vai fazendo, né, nos conceitos que a gente vai criando. Tem muita gente confundindo assertividade com falta de educação, assertividade com egoísmo, com falta de respeito. Eu falo assim mesmo, eu sou assertiva, eu falo desse jeito, sou grosseiro, né? Só falta a pessoa completar assim, sou grosseiro, né? Porque a assertividade não tem nada a ver com isso. A gente ser assertivo é a gente se posicionar diante da vida, diante do outro, mas com amorosidade, com respeito. Olha, essa situação não dá certo. Eu não coaduno com ela, eu não concordo, eu não vou agir desse jeito. Isso que você está falando não é condizente. E a gente ir se posicionando, mas de forma amorosa, de forma respeitosa. Então, quando a gente aprender a usar assertividade na nossa vida, no nosso dia a dia, sem medo, né? Porque o que impede a gente de usar assertividade? Vou falar um pouquinho aqui, já que eu entrei nesse assunto, que nem estava aqui na nossa pauta, né? Mas eu acho que é importante, porque não tem como falar de uma comunicação saudável sem a gente falar de assertividade, né? O que acontece? O que às vezes impede a gente de ser assertivo? É porque a gente fica pensando na resposta do outro. Como é que o outro vai agir? Se a gente for assertivo de verdade, a nossa assertividade vai gerar uma reflexão, mas a gente não vai conseguir ter controle na reação do outro. Mas a gente vai ter a nossa consciência tranquila de que a gente falou aquilo que precisava ser falado de forma amorosa, de forma respeitosa. E aí, o que às vezes a gente fica preocupado? É com a questão de quando às vezes a gente é grosseiro, que aí é diferente, vai gerar uma sensação ruim, né? Nossa, eu não precisava ter falado desse jeito. Aí começa, o que o outro deve estar pensando de mim? Aí a gente começa a ter um problema, porque o que o outro está pensando, a gente não vai ter acesso nunca, né? Então, eu trouxe isso porque eu acho que é importante a gente aprender a lidar com isso também, né? A gente saber conversar, igual ele fala aqui, né? Comunicabilidade e atenção entre os companheiros de luta. Então, igual você falou, a gente precisa aprender a falar e a ouvir. A gente ser assertivo tem muito a ver com isso. A gente aprende a falar,
mas a gente aprende também que o outro tem direito de falar e de ter a reação que ele quiser ter, né? E interessante nessa questão da fala, né? É que eu acho que a gente não deve falar por falar, né? A gente tem que utilizar esse dom, né, que foi nos dado, que é o dom da palavra, para edificar, né? E como você falou, cuidando, né, estando vigilante, para não ser agressivo. E a palavra, e outra consciência que a gente tem que ter também, que a palavra, ela tem um poder, né? Ela tem uma vibração energética, né? E eu acho muito bonito, eu até trouxe aqui para a gente refletir, quanto Mateus nos adverte em 15, 10, 11, né? O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, né? Então, a gente ter, assim, utilizar desse dom como um dom que ilumina, né? Esclarece, ilumina, mas também ter muito cuidado com esse poder energético que essa palavra tem e o que ela pode criar e gerar no outro ou na coletividade, né? Na sociedade. E que ela é uma ferramenta de serviço, né? De iluminativo, de auxílio, no progresso moral, de evolução. Ela leva a paz, ela leva o equilíbrio, mas desde que a gente tenha consciência e esteja vigilante quanto a isso, né? É verdade. E quando a gente vai pensando, né, quem é o nosso modelo e guia? Nosso modelo e guia é Jesus, como, né, a gente já falou isso várias vezes e está na própria codificação, né? A gente tem a questão do livro dos Espíritos, que os Espíritos afirmam isso, né? Jesus é o nosso modelo e guia. Quando a gente vai olhando para essa história, porque quando a gente tem um modelo a ser seguido, a gente precisa saber o que esse modelo fez, como é que ele agia. A gente vai vendo, né, Cris, que Jesus, ele nunca impôs as suas ideias, mas ele sempre convidou todo mundo a uma reflexão, sem ficar com melindres, e sem também essa questão do que o outro vai pensar, o que o outro está dizendo a meu respeito. Então, Jesus, ele nunca impôs as ideias dele do cristianismo, tanto que não foi ele que fundou o cristianismo, né? Isso foi uma criação do homem depois da passagem de Jesus pela terra. Mas, ao mesmo tempo, ele também não dava margem para questões equivocadas, como alguém chegar para ele e falar mal de outro alguém, né? Então, a gente tem uma passagem que é muito importante, né? Que a gente sempre traz ela para... Ela cabe em muitas reflexões, né? Que é a parábola da mulher adúltera, a passagem da mulher adúltera. Aqueles homens da época chegam com a mulher na praça e falam: olha, essa mulher adulterou, o que a lei... o que você acha que nós devemos fazer com ela? Aí ele fala: o que a lei manda fazer? Aí eles falam: a lei manda apedrejar essa mulher em praça pública. Ele fala: então, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É linda essa passagem, né? Ela deixa a gente até emocionada quando a gente vai lembrando dela, né? Porque ele poderia criar um grupinho ali de fofoca, né? Nossa, é mesmo? Ela fez isso? Mas como que ela fez isso? Né? Fulano, você fez isso? Com quem que foi que você fez isso, né? Porque a Amélia Rodrigues tem um texto lindo que ela vai tratar dessa passagem, né? E ela fala que Jesus, os textos de Amélia Rodrigues são muito emocionantes, vale a pena a gente ler, né? Porque ela fala o que acontecia naquela vibração de Jesus ali. Então, ela conta que ele agachou, começou a escrever na areia: hipócritas. E ele colocava palavras que representavam cada um ali. E aí, cada um já estava com a sua pedra na mão, ia deixando a pedra no chão e ia se retirando.
Então, esse texto ele é muito significativo para várias questões, né? Então, primeiro, para essa questão do respeito, Jesus tinha muito respeito por tudo e por todos. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Tanto que ele falou com ela depois: vai, minha filha, muda o seu comportamento, porque senão isso vai te trazer compromissos mais graves. Mas muda, né? Mas vai, segue livre, fique com a sua consciência livre, porque na intimidade ele sabia o que aquela mulher carregava dentro dela de dores também. É outra questão que a Amélia Rodrigues traz, né? Ele conhece o nosso íntimo. Então, ele corta na raiz qualquer possibilidade de um ficar falando mal do outro ali, naquele encontro, né? Ele manda a mensagem que tem que mandar, ele é assertivo. Quem tiver sem pecado, gente, fica à vontade, atira a primeira pedra, vocês têm o direito, não é isso que a lei manda? Então, façam isso. E aí todo mundo vai se retirando, né? E é outra questão para a gente refletir também, né, Cris? Com certeza, Rose, essa questão aí que, nossa, linda, né? Essa passagem faz a gente refletir sobre a nossa postura diante de alguma questão em que impera ali algum comentário maldoso, alguma maledicência, alguma fofoca, né? Eu acho que essa inclinação que nós ainda trazemos de criticar, julgar negativamente as pessoas, demonstra muitas das vezes a necessidade que temos ainda de alimentar intimamente a nossa superioridade, né, que a gente julga ter em relação aos outros, né? E quando criamos essa fala sobre os outros, na realidade existe muito de nós ainda naquele julgamento. A Joana de Ângela, ela nos alerta numa fala muito bonita, que ela diz assim: não sejas vigia de ninguém, nem te torne fiscal da conduta de outrem, quando muito tens em fazer em benefício próprio. Então, eu acho que também é isso, né, Rose? A gente olhar aquele julgamento, mas também ter um olhar interno, se questionando, né? Qual é a minha postura? Como deve ser a minha postura diante disso aqui? A postura daqueles que estavam com a pedra na mão para jogar ou a postura que o mestre nos ensinou? Como deve ser minha postura agora, nesse momento, né, dessa minha evolução? Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso aqui, né? É muito importante a gente trazer essas considerações, né? Até para a nossa vida, porque às vezes a gente vai lendo um texto e a gente vai pensando como é que era aquela época, né? Como é que as pessoas viviam, mas é tão importante a gente também trazer para a nossa realidade, né? Hoje, por exemplo, nesse mundo virtual, em que as mensagens são mais rápidas de serem divulgadas, né? O que isso pode gerar, né? E é interessante que André Luiz, ele fala nesse segundo item aqui que ele traz: quem reprova alguém com a gente, de certo nos reprova perante a outra pessoa também. Ou seja, a fofoca, né? Porque ele está falando aqui disso, né? A fofoca é um vício moral. Que se a pessoa fala mal de alguém com a gente, ela vai falar mal da gente com outra pessoa também. Então, a gente deve cortar esse mal o tanto que a gente puder, né? Interessante que tem um item, tem uma mensagem no livro Boa Nova, que é a mensagem número 10, falando do perdão. E eu acho tão interessante porque essa mensagem, ela cabe no outro item que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Que é para a gente não levar em conta quando a gente empresta alguma coisa para alguém. Mas é interessante porque tem uma pergunta do Pedro que cabe nesse item aqui também, sabe? Porque Jesus vai ensinando, vai falando muito nessa mensagem sobre o perdão, né? E traz aquelas lições lindas. E aí tem um pedacinho que eu vou ler que o Pedro fala assim: mestre, obtemperou Simão Pedro, a quem as explicações
calavam profundamente. Nos acontecimentos mais fortes da vida, não devemos, então, utilizar as palavras enérgicas e justas? E aí Jesus vai falar assim, olha, em todas as circunstâncias, convém naturalmente que se diga o necessário, porém, é também imprescindível que não se perca tempo, deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, perguntou Filipe, Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis, entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão, desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Olha que pergunta que o Filipe faz, né? Então, assim, se entre nós a gente gerar essa energia, né, de começar a falar um do outro, levar uma coisa daqui para lá, né, de lá para cá, o que vai ser o futuro do Evangelho? Que coisa mais assim, eu fui vendo aqui, eu tinha até preparado para o próximo item, eu falei, mas eu vou ter que adiantar, porque me tocou profundamente essa parte, sabe, Cris? Porque está falando exatamente disso, né? Da gente não dar margem para essa coisa de continuar uma fala de um com o outro, né? Que é o que o Felipe está falando aqui, olha, começaram a falar de mim, que eu sou assim, que eu sou assado, tá uma fofoca danada por aí. Se entre nós, que estamos aqui diante de ti, já está tendo essas conversinhas fiadas, né? Como é que vai ser o futuro disso tudo que você está ensinando para a gente, né? E assim, não sei se você a resposta de Jesus, né, Cris? Eu não sei se você quer ver a resposta de Jesus, mas eu vou deixar mais para frente um pouquinho. Não, eu quero ouvir, sim. Aí você vê o momento aí que é para você falar para a gente, né? Mas eu só queria concluir que é interessante, né? Porque quando vem esse tipo de fala, uma vez eu ouvi um texto, mas faz muito tempo eu não estou lembrando, que quando a maledicência, a fofoca vem, que você seja aquele instrumento onde ela para, né? Que ela não vá adiante, né? Então, também é essa postura, né? Essa postura Sim. que ali ela não dê prosseguimento, né? É verdade. E aí, a gente também aprender a não criar essa expectativa muito grande em relação ao outro, né, Cris? Em relação ao que o outro pode fazer, né, para a gente. Se Deus não nos perdoasse, né, aonde que a gente estaria agora? Isso é uma questão que a gente precisa perguntar, né? Porque às vezes a gente vai fazendo esses movimentos todos justamente porque a gente cria uma expectativa muito grande, né, em relação ao outro. Então, a gente acha assim, o outro está falando comigo, vamos pegar um exemplo, né, se eu começar a falar de você, de um companheiro da nossa casa, né, cria-se uma expectativa de que eu posso estar simplesmente fazendo um desabafo ali, mas às vezes é preciso que a gente coloque a pontuação onde ela tem que ficar, né? Olha, mas por que a gente não vai chamar o companheiro para conversarmos todos juntos, então? E aí a gente vai quebrando essa expectativa também que a gente cria em relação ao outro, porque nós somos imperfeitos ainda. E dentro disso, a gente entra num outro item que é também com relação àquilo que a gente faz pelo outro, né? A gente não criar expectativa de ter um retorno sobre aquilo. A gente fazer de coração aberto, né? Se doando. O que eu estou... Sei lá, ele fala até aqui de ter desapego, né? Com relação às coisas materiais. Então, se eu empresto alguma coisa para alguém, que eu não fique ali esperando o retorno daquilo.
se eu faço algo, né, em benefício de alguém, que eu não fique esperando um retorno daquilo, ou que tenha a devolução daquilo, mas que eu aprenda a lidar de forma mais coerente. Acho que a palavra que vem é essa mesmo, sem muita expectativa. E aí ele vai falar até da questão da gente aprender a perdoar, né? Por isso até que eu tinha separado essa mensagem, porque a partir do momento que a gente faz algo, que a gente empresta algo, que a gente possa fazer aquilo como se fosse mesmo uma doação do coração, né? Sem criar muita expectativa se eu vou ter um retorno daquilo. E aí vai falar um pouco também como é que a gente lida com as coisas aqui da Terra, né? Então, eu faço algo por alguém, eu empresto alguma coisa, eu faço uma doação. Como é que é a minha relação com esses bens, né? Eu faço isso esperando algo em troca? Também é uma questão importante, né? E se eu não tiver o retorno do outro como eu estava esperando? O que eu tenho que fazer? Aí vem um pouco dessa mensagem, né, que fala do perdão, que está no livro Boa Nova, é a mensagem número 10. Eu acho que vale a pena, depois, cada um, né, pegar para ler essa mensagem, que ela é uma mensagem grande, como as mensagens do livro Boa Nova, mas que trazem uma reflexão bem profunda para a gente, sobre como a gente deve agir com o outro quando ele não atende às nossas expectativas, né? E é muito interessante, né? Às vezes a gente, né, o nosso livro aqui, né, pelo espírito do André Luiz, do nosso querido Valdo Vieira, mas como que é linkado com vários outros, né? Então, às vezes, eu acho interessante a gente trazer, igual você trouxe aí o livro, já trouxe o Consolador, agora o Boa Nova. Hoje eu peguei um pedacinho aqui da Joana de novo, né? Que ela nos diz que nesse processo evolutivo do ser humano é indispensável o amadurecimento moral, que é o responsável pela superação dos instintos e das sensações grosseiras e dos desejos imediatistas, né? Então, quando a gente tem essa questão muito latente dos bens materiais acima de qualquer outro valor, demonstra muito que a gente ainda está com esse desejo, que é essa sensação que é ainda um tanto grosseira, muito aflorada, né? Quanto a gente amadurece moralmente, a gente vai tratar os bens materiais com mais equilíbrio, né? Porque a gente vai dar uma outra visão para ele, né? Então, talvez não vai interessar tanto para a gente, não vai nos abalar tanto, como o outro vai reagir, porque vai ser justamente isso que você falou. A gente não vai pôr expectativa, a gente não vai estar fazendo em troca, a gente não vai estar fazendo esperando reação que a gente acha que é a certa. Não, a gente vai fazer por fazer e ficar feliz porque fez. Então, eu acho que a questão também é essa, né? A gente trabalhar essa maturidade, né, na gente, né? E ampliar essa nossa visão em relação aos bens materiais, porque nada mais é do que um bem efêmero, é passageiro, né? A gente é um empréstimo para todo mundo, né? E eles nunca devem estar acima dos reais valores que são os espirituais, né? E a gente vai compreendendo que o nosso grande tesouro mesmo, aquele que a gente conseguir, vão ser os tesouros espirituais, né? Então, aí eu acho que é um trabalho que a gente tem que começar a fazer. E acaba que a gente acaba juntando esses dois itens, né? Porque André Luiz vai falar sobre a questão do desapego, né? Quando a gente empresta objetos comuns, e ele vai explanar sobre isso, e ele vai falar também sobre o perdão quando nós não somos atendidos na nossa expectativa, né? E aí a gente junta isso tudo e não tem como não falar do perdão, né? Sempre. E aí no livro Consolador, a gente tem as questões 332 e as seguintes,
que elas vão falar, né? Emmanuel vai falar muito, o título do item é perdão. Então, eu vou ler só uma pergunta que o Chico faz aqui, que ele vai falar assim, olha, perdoar e não perdoar significa absorver e condenar? E Emmanuel vai falar assim, olha, nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Os ensinos evangélicos se referem-se ao perdão ou à sua ausência. Ou seja, ou a gente perdoa ou não perdoa, né? Não tem um meio termo, né? Agora, o perdão é imprescindível para que a gente evolua também. E aí, na questão 334, o Chico vai perguntar assim, olha, antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? É preciso que a gente chegue lá, fale, olha, você fez isso comigo, você errou nessa situação. E Emmanuel vai falar assim, olha, quem perdoa sinceramente faz sem condições e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Ou seja, mais uma vez, a gente é convidado a aprendermos a nos comunicar. Não é chegar lá e cobrar do outro, mas é aprender a conversar, dialogar. Porque todo mundo, eu acho que fica, pelo menos eu sou assim, né, Cris? Não sei como que você lida com essa questão, né? Mas é bom a gente saber também o que está acontecendo, né? Por que a gente está sendo julgado de alguma coisa, ou por que o outro se aborreceu, né? Às vezes o outro perdoar é bom, e ele nem pensar nisso, olha que coisa maravilhosa. Mas é bom a gente saber em que a gente se equivocou, para a gente não repetir aquilo de novo, né? Então, eu acho que é até caridoso. A gente vai amadurecer muito enquanto espíritos quando a gente aprender a ter esse diálogo mais franco, né? Vou trazer um exemplo que é nosso aqui, né? A gente, na nossa casa espírita, a gente já teve situações em que um grupo queria e o outro não achava que era o momento. E é tão bom quando a gente senta e a gente conversa, né? Olha que coisa chata que seria se cada um ficasse do seu lado com a sua verdade e não dialogasse, né? E não teve uma vez que a gente não chegou num acordo bacana em que a gente saiu todo mundo feliz, né? Por conta de aprender a fazer esse diálogo que é tão importante, né? É tão bom, a gente amadurece tanto quando a gente vai ouvindo o que o outro está dizendo, mas sem absorver aquilo para a gente como, né, agora eu que estou com raiva, porque agora ele falou de mim, né, da minha honra. Não é nada disso, né? Olha, esse ponto eu nunca tinha observado. Se não fosse a Cris trazer para mim, eu não ia evoluir nesse ponto, né? Então, eu preciso mudar isso, que realmente não está legal. Então, é o diálogo sempre, né? Eu acho que a gente vai falar muito disso nesse capítulo, né? E essa questão eu acho, de perdoar, a gente tem que entender também que o perdão, às vezes, é um processo, né, Rose? E ele é libertador quando você faz essa caminhada rumo a esse perdão, né? Porque quando você olha para aquela situação, igual você falou, com maturidade, você consegue dialogar, ter esse diálogo fraterno, e você consegue compreender toda aquela situação que nos feriu, muitas das vezes o que você estava interpretando não era aquilo, você estava interpretando num momento de raiva, né? E quando você consegue isso, é libertador, porque as coisas vão se encaixando na tua frente e você vai vendo que muitas das vezes a gente dá até uma dimensão maior para aquele fato, né? E eu acho também, eu faço assim um movimento dentro de mim, quando alguma coisa me aborrece, eu oro pelaquela situação ou pelaquela pessoa, mas principalmente eu oro em favor de mim mesmo, pedindo ao meu mentor, aos meus amigos espirituais que me ajudem, que naquele momento, né, para que eu tenha assim
conseguir assim, ordenar as coisas dentro de mim com equilíbrio, enxergar de uma forma clara, igual você falou, e é esse movimento de sentar e conversar. Ó, é isso, explanar. E aí eu acho que é um processo, é um movimento, né? E só depois de você olhar aquele fato e ressignificar ele de uma forma sem ódio, sem raiva, que é realmente o perdão, é muito bom, porque já está provado, né? Que quem perdoa, quem esquece, não adoece, né? Então, sejamos inteligentes, né? Vamos fazer isso para a gente não ficar doente. É legal, o Cris nunca tinha ouvido essa frase desse jeito, é legal, né? Eu acho que eu acabei bacana. de inventar aqui, você. Oi? Eu acho que eu acabei de inventar ela aqui. Legal, Cris, muito bacana. E ela é verdadeira, né? Ela é verdadeira, muito importante. E a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente vai ponderando, né, essas questões todas, a gente precisa tomar cuidado também com os excessos e com as inversões de valores do nosso tempo, né? Que eu achei que é um pouco isso que o André Luiz fala aqui, né, quando ele fala da gente fugir de elogiar companheiros que estejam agindo de conformidade com as nossas melhores aspirações, né? Aí ele vai falar que o elogio é sempre dispensável. É claro que a gente gosta de saber que está fazendo uma coisa certa. Hoje em dia, não sei, né, Cris? Parece que tem uma inversão de valores, né? É como se fosse assim, aquilo que é uma obrigação se torna um evento, né? Um evento que tem que ser divulgado. Alguém achou uma carteira, devolveu essa carteira, aquilo vira um noticiário no jornal mais importante do dia, né? Quer dizer, teria que ser a conduta normal do ser humano, né? Você fazer uma coisa que seja de acordo com o que é certo, moralmente e eticamente falando, né? Então, a gente tomar cuidado, porque isso leva a gente para um campo do excesso também, né? E, às vezes, pode ir para um lugar até da vaidade. E é interessante que Jesus alertou até a gente um pouco sobre isso, né? Tem uma passagem lá em Mateus, no capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 12, que o título é Hipocrisia e Vaidade dos Escribas e dos Fariseus. Eu vou ler aqui porque eu acho tão importante a gente trazer essa mensagem de Jesus, sabe? Jesus, então, dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disseram. Mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhe chamem rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chamem rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis pai, pois só tendes o Pai Celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, essa é uma passagem, ela é muito importante, né? Para dizer para a gente que é para a gente fazer aquilo que é certo, sem esperar grandes elogios, né? Esperar grandes,
como que a gente fala? Reconhecimentos, mas é porque a gente precisa fazer o que é certo, sempre. E não só falar o que é certo também, né? Que é uma coisa que Jesus chama atenção aqui, que os hipócritas, eles fazem isso, né? Eles falam muito o que o outro tem que fazer, mas eles mesmos não estão fazendo. Então, é uma coisa importante, né? Então, acho que essa passagem, ela me convidou a pensar isso, sabe? O cuidado que a gente tem que ter com os excessos desproporcionais, né? É aquilo que a gente vem falando nos nossos estudos, não só aqui no podcast, mas também nos nossos estudos, né, na Casa Espírita. É a gente não se perder buscando guias humanos. O nosso modelo é Jesus, então é ele que a gente precisa seguir, né? Então, eu acho que isso fica para mim muito forte aqui, né? Assim, eu penso também, Rose, que a gente tem que ser coerente, né, com as nossas ações nobres, né? Ela tem que ser brotadas do fundo do coração sem nenhuma intenção que não seja o amor naquilo que você está doando ou fazendo. E hoje em dia, né, com assim, uma questão que a gente vê muito, que tudo é muito rápido, tudo tem que ser filmado, tudo tem que ser exposto, né? Muitas das vezes aquela realidade não é a realidade da pessoa, né? É uma realidade que ela se veste daquilo, né? Então, eu acho que essas ações nobres, a gente nunca pode deixar que as nossas reais intenções sejam seduzidas, vamos por assim, por intenções momentâneas, né? Ou seja, que a sua mão direita, o que você faz com a sua mão direita, a esquerda não precisa saber, né? E eu acho que a humildade é um tributo de uma pessoa que ela não preocupa com a aparência, ela faz aquela intenção com amor, né? Não tem uma outra questão que ela vai dimensionar aquele ato, né? Dizer, igual você falou, achou a bolsa e devoar, e dimensiona aquilo ali, né? Não, ela está fazendo o que é ético, não é dela, não pertence a ela, pertence ao outro, né? É uma ação que todos têm que fazer. Não é um fazer e aquilo ser, não. Aquilo é uma que sirva de exemplo para que todos façam, porque é o que é certo, é uma coisa normal, que já tem que estar incorporada no ser, né? É verdade. E além disso, né, Cris, é a gente saber, ao mesmo tempo em que a gente não vai também ir para esse lado dos excessos, né, é a gente também entender que a gente não tem que se acompliciar com o mal. A gente tem que saber o que é certo e o que é errado, né? A gente não se associar ao mal só porque em solidariedade, igual ele usa a expressão aqui, né? Ser solidário a um amigo, então eu vou acobertar aquilo ali, né? Não justifica mais hoje em dia, a gente... são pontos tão sutis, né, Cris, que eu acho que vale a pena a gente esclarecer bem aqui, né? Quando a gente tem essas mensagens de qual é uma conduta espírita em determinado comportamento, em determinada atitude, em determinado lugar, perante certas situações, a gente está falando aqui do Evangelho de Jesus. A gente está falando aqui qual é a conduta cristã do ser humano. Para quem segue os ensinamentos do Cristo, a nossa conduta tem que ser ética, mas não que a gente vai ficar apontando o dedo, acusando, julgando. Então, é tudo muito sutil, né? Quando a gente fala assim, a gente não vai se associar ao mal só por solidariedade, mas a gente também não vai ficar apontando o dedo, julgando, condenando. Não é isso. É a gente saber que tem comportamentos que já não condizem mais com o nosso grau evolutivo. E isso tem que voltar a olhar para a gente.
nós fazermos uma avaliação sincera sobre nós mesmos, porque senão a gente comete um equívoco aí também, né? Do mesmo jeito que a gente comete um equívoco dos excessos, a gente pode cometer equívocos de entrar num lugar que é o lugar do julgamento, e também não é muito bom, né? Então, assim, é a gente entender que os fins não justificam aquilo que a gente está fazendo na caminhada, né? Aquilo que a gente vai realizar ali naquele momento, né? A frase, os fins não justificam os meios, né? Eu acho que o que a gente faz nesse meio do caminho não é justificado nunca pelo resultado que a gente quer atingir, porque se o resultado é o bem, o caminho todo a ser percorrido tem que ser na direção do bem. Não dá para eu falar, não, eu vou fazer isso aqui, porque, olha, eu quero fazer o bem, lá no final eu quero fazer o bem. Então, não tem problema eu me corromper aqui, porque eu estou me corrompendo aqui, porque eu quero dar 50 cestas básicas lá no final. Não justifica, né? Então, não dá para a gente ter mais esse tipo de comportamento. Uma coisa é a lei dos homens, que ainda é falha, mas é necessária para que a gente possa viver de forma plena e justa aquilo que é o direito de cada um, né? Então, a gente precisa da lei dos homens para a gente aprender a respeitar o que é o direito do outro, e de Deus, que é inequívoca. Então, a gente precisa sempre estar pautado nessa lei, que é a lei maior, a lei máxima, né? Que é ela que tem que conduzir nossos caminhos, né? Sim, e igual você falou aqui, né? Se a nossa intenção no ato ela é nobre, o caminho que a gente vai percorrer até atingir aquele propósito deverá sempre ser nobre e justo, porque um mal, ele nunca vai ser vencido por outro mal, né? E nada melhor de quando a gente chegar lá no final, a gente ter a felicidade de uma consciência limpa e reta. É o maior, assim, ganho que eu acho para o espírito, né? Você caminhou no seu propósito de uma forma reta, e lá no final você descansa, porque o maior juiz da gente é a nossa consciência, e a gente saber que a gente fez a coisa correta, a consciência está limpa e reta, né? Isso, e a gente não criar essas preferências que a gente vai criando às vezes, né, que vai contaminando tudo, né, Cris? Uhum. Às vezes a gente fica vendo, né, determinados, sei lá, grupos mesmo, religiosos, né, eles vão se formando a partir de uma série de interesses que às vezes vão surgindo, né, e que às vezes são interesses muito materiais, né, diferente da gente pensar, por exemplo, quando a gente reencontra espíritos com os quais a gente tem compromissos, né, de caminhada. Então, tem um propósito nobre por trás daquilo ali. Existem esses reencontros que vão acontecendo, né? Agora, é diferente quando a gente vê grupos que vão se aproximando por interesse muito aqui da Terra, né? E isso acontece, infelizmente, até dentro do próprio movimento espírita, infelizmente, né? A gente fala isso com tristeza, mas isso acontece às vezes. E a gente está falando do movimento porque nós somos espíritas, então a gente está falando aqui da nossa fé. Mas, vou trazer um outro exemplo, eu acho que fica até mais claro, né? Por exemplo, pessoas que se unem com intenções políticas, por exemplo, a gente vê isso contaminando muito agora os núcleos religiosos, né? Isso é ruim, isso é ruim. Então, a gente não criar essas preferências, porque isso também vai contaminando o próprio evangelho de Jesus, né? Que ele é puro, ele é um evangelho de amor, porque ele está baseado, ele está pautado na lei de Deus. Então, quando a gente vai fazendo esses conchavos, essa palavra tão feia, né? Essa palavra tão feia,
mas não me vem outra aqui agora para falar. Quando a gente vai fazendo esses conchavos, a gente vai separando, né? A gente vai fazendo essas segregações que às vezes a gente vê, né? E é tão triste quando a gente vê isso acontecer, né? Pessoas sendo discriminadas por determinadas questões até culturais, né? Não, isso aqui não pode dentro de um movimento espírita, por exemplo. Como assim não pode, né? O outro não pode ter voz, ele está sendo excluído por causa de alguma coisa. A gente precisa tomar muito cuidado, até com as interpretações dos textos que a gente lê. Porque a gente tem visto, eu não sei, né? Eu acho que você tem acompanhado isso também, sabe? E eu queria trazer isso aqui, até porque a gente já está indo um pouco para o final, né? A gente tem visto muitas interpretações acontecendo e que geram preconceitos no movimento espírita. Sutilmente, a gente está excluindo irmãos nossos com essas interpretações de textos. E eu fico pensando, quanto que Kardec fica triste com isso? Quanto, né, que o doutor Bezerra de Menezes fica triste, nosso querido Chico, o quanto que ele está sendo atacado por interpretações excludentes, né? Então, eu fico triste quando eu fico vendo isso, porque de uma fala, às vezes, sutil, se a gente for pensar, mas essa fala dele está excluindo. Então, o outro que não sabe escrever, por exemplo, que não sabe ler, ele não pode participar? Por que ele não pode participar? Sabe? Então, a gente toma muito cuidado com isso. Eu estou dando um exemplo aqui, mas é porque é o que me veio aqui, né? Mas a gente está vendo muitas falas analíticas, né? Que vão interpretativas, que são falas preconceituosas, que colocam na boca do Allan Kardec coisas que ele não disse, que colocam na boca do Chico coisas que ele não disse, para falar que é de um preconceito que é individual, sabe? É o personalismo, né, Rose? Que você tem trazido muito, né, para os nossos estudos, que a gente precisa tomar cuidado com ele, né? E eu queria trazer, Cris, só aqui, né, que a gente já está indo bem para o final agora, né? Conduta espírita perante o companheiro, né? E aí eu trouxe uma questão do Livro dos Espíritas, questão 980. Vai falar assim, olha, Kardec pergunta: o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? E aí os espíritos vão falar assim, olha, os espíritos entre os quais a recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, constituindo nisto a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certos prazeres, quando vos achais reunidos, na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros e que é, por sua vez, objeto, tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos e nem hipócritas. E aí depois tem um comentário aqui de Kardec, né? Quem quiser busca lá, é a questão 980 do Livro dos Espíritos, mas eu acho que fala disso, né? Qual que é a verdadeira intenção quando eu excluo ou incluo alguém no meu grupo, né? Então, acho que é importante a gente falar um pouco disso, né? Falar no sentido de refletir, né? Falar para nós mesmos, né? Então, assim, essa intenção, ela também forma um campo fluídico, que ela vai gerar uma vibração, né? Se eu me aproximo só com interesses que são particulares,
eu vou ter esse campo vibracional em torno de mim, né? Então, o André Luiz, ele traz o último item aqui, né? Para a gente ser cordial e fraterno com todos, né? E não só em circunstâncias que favoreçam as nossas conveniências. Eu acho essa parte aqui, mas muito importante, né? Muito importante, porque senão a gente vai vendo aí grupos se formando, então tem os intelectuais, então esses intelectuais estão ali num campo fechado, que não tem abertura para ninguém, né? Tem os outros que são, né? Aí não vou ficar dando exemplo, não, porque fica até injusto aqui. Mas o que eu estou dizendo é para a gente ir se observando e a gente vendo, né? Para a gente não ir repetindo determinados comportamentos que não são bacanas, né? Sim, eu acho interessante esse tópico, ele me toca muito nessa questão, assim, desse companheirismo, né? Dessa amizade que a gente tem que valorizar, né? Porque eu acho que a verdadeira amizade, o companheirismo, ele vai sempre se caracterizar pela falta de interesse no que aquela amizade pode gerar, mas sim ser um testemunho de amor ao próximo, né? Você olhar aquele como seu irmão e amá-lo, né? O amor ao próximo, a amizade. E a gente tem que compreender também que cada companheiro vai estar no seu momento, né? A gente não pode também estar exigindo do outro aquilo que naquele momento ainda ele não pode, né? Eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar e que a gente tem amigos nos dois planos e tratá-los com o mesmo respeito e carinho, tanto os nossos amigos aqui encarnados como os nossos queridos amigos desencarnados que estão sempre ao nosso lado. E essa questão de amigo me toca muito, sabe? Eu acho que a gente tem que compreender cada amigo. Eu digo assim, eu vou falar pessoal meu, sabe? Eu tenho amigos que compartilham comigo os mesmos ideais. E assim, é muito bom, é muito, muito, muito bom. Agradeço muito a Deus por isso. Mas eu tenho amigos que eles estão muito distantes, assim, fisicamente, né? Mas ao mesmo tempo eles são muito próximos, porque a amizade é isso, né? Ela tem essa distância física, vamos dizer assim, né? Ainda mais aqui no Brasil, é um país muito grande, né? Mas a gente não sente essa distância espiritual, né? Ela é presente, né? A verdadeira amizade, ela é isso, ela é uma energia, né? Uma energia de amor, e ela não tem essa distância. E eu tenho amigos também que são falas, eles são assim, eu me sinto confortável em escutá-los. E eu já tenho amigos que não são falas, eles têm dificuldade na fala, mas são excelente escuta. Então, eu acho que a gente tem que ver os companheiros da gente assim. Esse meu amigo, Jesus, eu sempre penso assim, Jesus pôs esse querido companheiro ao meu lado para ele me ajudar nisso. Então, esse amigo vai ser a minha fala, né? O que ele vai dizer, eu tenho certeza que ele está falando tudo que eu preciso ouvir para me ajudar. Agora, esse meu amigo é aquele que ele me escuta, e só dele me escutar, ele me transmite paz. O fato da escuta dele me equilibra. Então, eu penso que a gente tem que ver os companheiros assim, valorizar cada um deles no seu tempo, no seu modo, e o que eles representam para a gente nessa jornada. Só para mim concluir essa minha fala, não sei porquê, a gente teve uma mensagem muito bonita essa semana, eu acho que ela vai cair aqui. E eu peço permissão aí, os amigos espirituais, eu vou falar ela. Que é assim, que nós saibamos evangelizar as nossas relações de amizade, né? Então, eu acho que é isso. Que a gente saiba evangelizar, né, as nossas relações de amizade. Muito importante, Cris. E só maravilhosa a mensagem que você traz, né? Eu queria só trazer aqui a resposta de Jesus, então, porque vai ao encontro disso tudo que você falou. Que coisa impressionante, Cris. Você vai ver aqui como que tem a ver, né? Então, Felipe lá e Pedro indignados, né? Então, ele pergunta,
como há de ser o futuro do Evangelho. E Jesus vai falar, o mestre refletiu um momento e retrucou, estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Todavia, com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. É verdade que ainda não, respondeu hesitante o apóstolo. De dentro dessa realidade, podes observar que se no nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Ambos os discípulos compreendiam e se punham a meditar enquanto o Cristo continuava. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam de nossa fé. Nesse ponto de suas afirmativas, Pedro atalhou, dizendo, entretanto, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa e que fazer, na hipótese de um malfeitor assumir a atitude de lobo sob a pele de ovelha. Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Então, Cris, é um texto belíssimo que eu acho que tem a ver com a mensagem também que você trouxe, que a gente precisa evangelizar, né, os nossos corações. Então, eu encerro por aqui, te agradecendo demais essa partilha dessa semana, essas mensagens que você trouxe maravilhosas e que a gente possa estar aqui novamente na próxima semana. Eu que agradeço sempre aí, Rose, a companhia, a partilha também. Um abraço para todos e para você também.